Ah, você não entendeu, meu irmão? Deus não desiste de você. Não importa quantas vezes você errou, não importa quantas vezes você caiu, o Senhor não esquece, não desiste de você. Aleluia. Mas quem foi Pedro? Antes da chamada. Pedro nasce em Betsaida, em uma cidade à margem do mar da Galileia. O pai de Pedro era Jonas, e ele tinha um irmão chamado André. Após ele crescer, meu irmão, ele estabelece uma casa em Cafarnaum, e lá ele vai morar, lá ele vai residir. Agora Pedro, já adulto, casa, e ele se torna um pescador. Ele tem uma empresa de pesca. Pedro era pescador. O trabalho de Pedro era pescar. Ele se sustentava com a pesca, irmão Jonas. Aqui todos nós temos alguma profissão, trabalhamos em alguma área, e nós precisamos disso para sobreviver, levar o alimento para a nossa casa. Pedro também tinha sua profissão, era trabalhador. Ele tinha uma sociedade com Zebedeu, que era pai de João e Tiago. Ambos futuramente seriam discípulos de Cristo, junto com Pedro. Meus irmãos, nós falamos que André, ele é irmão de Pedro, ou de Simão. E vamos entender que André fala de Jesus para Pedro, sabe por quê? Porque André era discípulo do João o Batista, aquele que prepara o caminho para Cristo vir pregar, para Cristo viver aquilo que ele tinha vindo para viver. E André fala, porque era discípulo de João Batista. Certo dia Jesus chega diante de João no Rio Jordão, e João Batista batiza Jesus. Aí, meu irmão, se inicia o ministério de Jesus. Agora, Jesus batizado, Jesus começa a pregar a palavra. Jesus começa a caminhar de aldeia em aldeia, e Jesus já começa a chamar seus discípulos. Vamos entender, meus irmãos, que no livro de Lucas, no capítulo 5, Jesus está pregando no lago de Genezaré. E ali Jesus está ensinando o povo de como seguir. E por incrível que pareça, talvez não digo isso, irmão, eu sou com dúvida, mas Jesus estava naquele lago para ter um encontro com Pedro, com Simão. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz que Pedro estava lá lavando as redes, no mesmo lago. E Jesus, quando ele começa a pregar, começa a ministrar a palavra para o povo, a multidão começa a apertar o mestre. E Jesus olha para o lado e vê dois barcos juntos na beira do lago parado. Ele olha e observa e vê os pescadores lavando as redes, lavando suas ferramentas, porque eles tinham passado uma noite de frustração, meu irmão. Meu Deus, glória. O historiador Flávio José diz que os pescadores costumavam pescar por 6 horas, mas nessa noite eles pescaram por 12 horas e não tinham pegado nada. Jesus se aproxima do barco de Pedro, e ele fala para Simão: Pedro, empresta o meu barco, deixa eu entrar no seu barco. Meu Deus. Entenda que Pedro já tinha visto falar de Jesus, seu André tinha falado. Pedro deixou, Jesus entrou no barco, e Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, agora se afasta da parte seca. Chega um pouquinho profundo, Pedro. Você não entendeu? Jesus fala para Pedro: Pedro, se afasta um pouquinho da parte seca.
tinha a profissão de pescador. Ele entendia de mar, meu irmão. Como o irmão Ebers entende de mulher, de construção civil, o pastor Miguel está aqui. Ele também entendia de pesca, era a profissão dele. Ele tinha uma empresa de pesca. Ele olha para Jesus e diz: Mestre, eu tenho lançado rede a noite toda e nada apanhamos. Nós nada pegamos. Aleluia. Mas conforme a sua palavra, eu vou lançar a rede. Aleluia. Até quando fugirás? Aleluia. Da ordem do Senhor. Até quando desobedecerá a voz do teu Criador, meu irmão? Faça como Pedro. Quando Jesus pede o barco de Pedro, Pedro deixa Jesus entrar. Agora Jesus está mandando Pedro ir lançar a rede. E Pedro diz: vou lançar a rede conforme a tua palavra. A Bíblia diz, meus irmãos, que assim foi feito. Pedro pega e vai, junto com João, Tiago, Zebedeu, que eram seus companheiros de pesca. E agora Pedro, cansado, imagine comigo a noite inteira pescando, lançando rede, nada tinha pegado. Deus, glória. Agora Pedro está lá, irmãos. Ele lança a sua rede. Quem sabe no mesmo lugar que ele tinha lançado, ele não tinha dado certo. Mas dessa vez foi diferente. Aleluia. Já veio um cardume de peixe, os peixes começaram a pular e foi cheio a rede. Olha. A Bíblia diz, meus irmãos, que foi tão grande a pescaria que os dois barcos foram cheios. E o barco veio a pique, meus irmãos. Deus é fiel, aleluia. Glórias a Deus. E quando Pedro vê esse milagre, Pedro ele clama: Jesus, sai da minha presença. Eu sou um homem pecador, eu não sou digno. Aleluia. Ele reconheceu o Messias. Ele reconheceu Cristo, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Eu quero que a partir de hoje você comece a lançar sua rede. Aleluia. Meu Deus. Talvez no mesmo lugar que você lançou e não tem pegado nada, não deu certo, não aconteceu. Grande Deus. Mas quando Pedro deixa Jesus entrar no barco, o milagre acontece. Aonde ele tinha tentado e não tinha dado certo, agora deu certo, porque Jesus está no barco. Jesus olha para Pedro: Pedro, não temas, onde vimos. Eita, A glória. partir de agora não pescará mais peixe, Pedro, mas sim homens. A chamada de Pedro. Deus chamou Pedro para uma grande obra. Deus chamou Pedro como um grande líder. Deus chamou Pedro com um grande ministério. Aleluia. Eu quero que você preste atenção, eu quero abrir um parênteses aqui. Glória a Deus, aleluia. Quando Jesus chama ele, Emerson, para um grande propósito na terra, ele larga tudo. Ele larga as redes. Ele larga o barco. Ele larga os peixes e segue Jesus. Aleluia! Glória. O que eu quero dizer com isso? O que o Espírito Santo me revela? Que antes de você seguir a tua chamada, antes de você seguir a tua promessa, você tem que largar a rede, você tem que largar o barco, você tem que deixar os peixes para trás e seguir a chamada que Deus tem na sua vida, porque grandes ministérios estão parados, sentados em um banco. Por que Deus não opera na vida das pessoas? Meu Deus. Porque ainda não é para levantar a rede. Estão levando o barco, Eita, glória. mas se hoje você largar a rede, mas se hoje você largar o barco, aonde você chegar, o Espírito Santo vai agir, o paralítico vai levantar, o cego vai voltar a enxergar, Deus vai cumprir
Jesus chamou. Deus chamou você, meu irmão, do mais pequeno ao maior. Você não nasceu em vão, meu irmão. Você nasceu com um propósito. Observe comigo. Já entra a palavra. Tudo que foi criado para ser usado. O violão que o Jonathan está segurando, o homem criou para ser usado. As cadeiras que vocês estão sentados, meus irmãos, o homem criou para que fosse usado. Aleluia. Agora eu quero te fazer uma pergunta: quem que te criou? Quem criou você, meu irmão? Foi Deus, junto com Jesus, fazendo o homem a nossa imagem e semelhança. Fazemos, tinha mais um, Cristo. Então eu quero te dizer, você não é inútil na terra. Se o homem criou as coisas para ser usado, então imagine Deus que te criou. Ele te criou para ser usado na terra, aleluia. Ele não te criou para ficar esquentando o banco, aleluia. Ele te criou com uma utilidade de te usar na terra, de te usar no trabalho, no serviço, aonde for, você é instrumento de Deus. Aleluia. Após Pedro ser chamado no capítulo 5 de Lucas, agora no livro de Mateus, no capítulo 16, lá em Cesareia de Filipe, estão lá Jesus e os discípulos. E Jesus pergunta para os discípulos: quem diz o povo que eu sou? Jesus queria saber o que o povo estava falando sobre a pessoa dele. E os discípulos olham para Jesus e dizem: uns dizem que você é o João Batista que ressuscitou, que o Batista já estava morto. Outros dizem que você é Elias, outros Jeremias, e outros, alguns dos profetas ressuscitou. Aleluia. E Jesus olha para os discípulos e diz: e vocês, quem dizem que eu sou? Sabe quem se posicionou? Quem se levantou de pé? Pedro. E ele diz: você é o Cristo do Deus vivo. Aleluia. E Jesus olha para ele e diz: não foi a carne que te revelou, mas foi o Deus, o meu Pai que estás nos céus. Ele que revelou isso. E Jesus continua falando: eu vou ter que sofrer na terra, eu vou ter que passar por humilhação, eu vou ter que passar por desprezo, eu vou ter que morrer e ressuscitar no terceiro dia. E Jesus olha para Pedro e diz: e eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aleluia. Mas não é em cima de Pedro, aleluia. Jesus não está dizendo: Pedro, você é a pedra, e em cima de você a minha igreja vai ser estabelecida. Aleluia. Pedro, meu irmão, significa Pedro no grego original. Aleluia. E Pedro significa fragmento de pedra. Sabe o que Jesus disse? Você é fragmento de pedra, mas eu sou a rocha, eu sou a pedra, e a igreja será estabelecida em cima de mim. Eu sou a pedra, a rocha inabalável, a rocha intocável. Ele é a pedra, ele, aleluia, é a rocha que a igreja está em cima. Se a igreja estiver estabelecida em cima do homem, ia ser frustrado. Muitos levantaram contra a igreja, mas não derrubaram. Por quê? Porque Cristo é a pedra, Cristo é a rocha, e nós somos fragmentos de pedra. Mas tem uma coisa interessante: se Cristo é a pedra, nós somos fragmento, nós temos algo semelhante a Cristo, fragmento da pedra. Nós temos, você tem. Então você é importante na terra para Cristo, para Deus. Aleluias.
Você tem valor, meu irmão. E Jesus agora continua o seu ministério na terra. Jesus continua pregando. Jesus continua batizando. Jesus vai de aldeia em aldeia, cura, liberta, batiza. Aonde Jesus está tem milagre. Aonde Jesus chega, meu irmão, o milagre acontece, o cego volta a enxergar, irmão Jonathan. O paralítico levanta e anda. Aleluia. Olha. Mas o que mexe comigo, meus irmãos, é que nos últimos dias não se vê mais os milagres que Jesus fazia. Muitas vezes nós só estamos escutando a falar. Jesus fazia isso. Glória. Jesus fazia aquilo. Onde está o erro? O erro está no ser humano. Meu Deus. É nós que decidimos viver o amanhã. As minhas atitudes vão fazer eu viver amanhã. A forma que eu escolhi hoje. Aleluia. Mas se hoje, meus irmãos, nós voltar a jejuar, nós voltar a orar, consagrar nossa vida, o Espírito Santo vai começar a agir no nosso meio. Glória. O fogo vai começar a queimar de volta, pastor. Glória a Deus. As almas vão se render, aleluias. Os milagres vão voltar a acontecer. Deus, glória, aleluia. Porque nós estamos clamando, nós estamos orando. Aleluia. Eu estou falando da vida de Pedro nessa noite. Um homem que teve uma grande chamada, Grande Deus. mas teve muita frustração na sua trajetória. Por isso que eu tenho um título: Deus não desiste de você, meu irmão. Há momentos que nós vamos estar bem. Há momentos que nós vamos querer pregar. Há momentos que nós vamos querer louvar, mas há momentos que nós vamos querer se esconder. Há momentos que nós vamos querer chutar o balde e sair correndo e não olhar para lado nenhum. Isso aqui é do ser humano, meu irmão. Só que não desista neste momento de tristeza, de angústia, de aflição. Um momento que Deus fica calado é o pior momento na vida do crente, na vida do obreiro. É porque nós clamamos, oramos e nada acontece, aleluia. Deus é fiel. Deus está em silêncio. Mas eu quero te dizer, Deus vai trabalhar no silêncio, aleluia. Glória. Deus ele está trabalhando a seu favor, meu irmão. Deus não desiste de você. Glória. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, cansado, triste, desanimado, mas eu quero te dizer que Deus não desiste de você. Mesmo que Ele esteja em silêncio, Ele está cuidando de você, da tua casa, da tua família, do teu trabalho. Aleluia, Ele cuida de você, aleluia. Mas agora, meu irmão, chega os últimos dias de Jesus na terra. Grande é o teu nome, Senhor. E Jesus está no cenáculo, junto com os discípulos, para participar da ceia, a última ceia. Grande Deus. E eles estão lá e Jesus fala para Pedro: Pedro, Satanás te quer, Pedro. Mas eu orei e pedi para Deus não deixar você desfalecer na fé, não deixar você desanimar. Se o diabo queria Pedro, imagina o que ele quer na nossa vida. Mas Jesus olha para o Pai e diz: tem misericórdia, meu Pai. Eita Deus. Tem misericórdia
Pedro, tem misericórdia do Everson, do pastor Miguel, pastor João. Não deixe eles desfalecer na fé. E Pedro olha para Jesus. Eu imagino Pedro batendo no peito e dizendo: Mestre, eu estou pronto. Se for preciso ir nem preso, irei até a morte contigo. Eita Deus. Autoconfiança. Não podemos ter autoconfiança, meu irmão. Nós temos que ser dependentes do Espírito Santo. Glória. Nós temos que ser dependentes de Deus. E Jesus olha para ele: o galo não vai cantar essa noite, antes que você me negue 3 vezes que me conhece. Agora Jesus chama Pedro, João e Tiago, sobe ao Monte das Oliveiras. E a Bíblia diz que Jesus se retira deles um tiro de pedra, que é a 20, 30 metros mais ou menos. E Jesus está lá orando. Jesus está chorando. Jesus está triste, angustiado. Porque ele sabia que o dia estava chegando, irmão Everson. O dia que ele ia ser entregue, a noite que ele ia ser entregue para os pecadores. E Jesus pega e volta e olha Pedro, João e Tiago dormindo. E ele olha e fala: não podereis vigiar nenhuma hora. Jesus pega e volta, e lá Jesus está orando novamente. Jesus ora, chora e soa. A Bíblia diz, meus irmãos, que cai gotas de suor como sangue, cai sangue no lugar de suor, porque ele sentiu a espada transpassando em seu peito, ele sentiu os pregos sendo cravados em seu pulso. Ele sentiu a coroa de espinho entrando na sua cabeça. E Jesus chora. Jesus ora, clama e diz: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Mas aí eu vejo Jesus olhando para nós aqui nessa noite, nessa quinta-feira, sabendo que nós estamos aqui, o Moed já está cantando, nós estamos adorando, e ele fala: mas que seja feita a sua vontade, não a minha. Eita glória. Porque se Jesus existisse, tudo estava acabado. Porque o homem pegou e destituiu da glória de Deus. Eu peguei, você pegou, mas não merecia salvação. Mas pela graça de Jesus somos salvos. Você não entendeu? Você é salvo pela graça. Eu não estou dizendo que você está livre para pegar, não. Larga a rede, larga o barco. Nós não merecíamos salvação, mas Jesus está ali sofrendo, suando sangue. Aleluia. E Jesus volta e olha os seus servos dormindo. E ele fala novamente: Pedro, nem por uma hora podereis vigiar. Quantas vezes tem pessoas dormindo em nosso meio? Lembra, meus irmãos, que Jesus está na noite para ser entregue para os pecadores. Os discípulos estão dormindo. Pedro está dormindo. O homem que foi chamado para ser um grande líder. Aleluia! É hora de nós despertar, meu irmão. Eu não vim com dedo de acusador, não. Eu também preciso, eu primeiro preciso me despertar. A igreja precisa despertar nos últimos dias, irmão Everson. Comece a cantar e pregar como nunca, Everson. Comece a cantar e pregar como nunca, irmão Jonathan. Comece a pregar como nunca, pastor. Comece a pregar como nunca. Comece a louvar como nunca. Estamos nos últimos dias.
Bíblia diz então, meus irmãos, que começou a clarear no monte, tochas de fogo. Era Caifás, Atenas, Malco e o resto de soldados vindo para pegar Jesus. Mas tinha um intruso no meio deles, chamado Judas. E chegam diante de Jesus, aleluia. E Judas chega e dá um abraço em Jesus e dá um beijo no seu rosto, como sinal que era aqueles que eles tinham que prender. Preste atenção. Jesus sabia que Judas estava traindo ele. Jesus sabia, meus irmãos, que Judas estava abandonando a sua trajetória. Jesus pega na mão de Judas, olha dentro do olho e chama: meu amigo. Jesus lançou a palavra de perdão para Judas, chamou de meu amigo. Mas Judas sai desesperado, e vocês sabem a história: Judas se mata e morre. Agora eles pegam Jesus, eu quero ir mais rápido, o tempo está passando. Prende Jesus, leva Jesus. E Pedro corre desesperado. O Pedrão, a qual estamos falando, o grande líder, o grande homem que Deus chama, Lucas capítulo 5. Pedro agora foge desesperado. E dá um pouco, olha para Pedro e diz: esse ali anda com Jesus. Esse ali é um dos seguidores dele. E Pedro primeiro diz: não, eu não conheço esse homem. Por outro momento, outras pessoas olham: é sim ele. Ele anda com Jesus, ele é galileu. Não, eu não conheço este homem, não sei quem é. Na terceira vez, outras pessoas falaram: não, eu conheço ele anda com Jesus. E Pedro diz: não, eu não ando com ele, eu não conheço. E o galo canta. E Jesus está na frente de Pedro. Jesus olha no olho de Pedro, irmão Everson. E Pedro lembra que Jesus tinha falado horas atrás. E Pedro chora amargamente. Esse amargamente, meu irmão, no grego significa gotas podres saindo do corpo. Pedro chora, se desespera e chora amargamente. E o interessante é que Pedro ele nega Jesus do lado de uma fogueira. Preste atenção aqui. Jesus vai. Eles crucificam Jesus, matam Jesus, colocam uma coroa de espinho, matam o nosso mestre querido e sepultam. Mas Pedro não estava junto com ele quando ele foi açoitado pelos soldados romanos. Pedro não estava com ele no momento da crucificação. Pedro fugiu. Negou Jesus 3 vezes. E no terceiro dia Jesus ressuscita. As mulheres vão até o túmulo fazer os preparativos de costume. E lá encontram o túmulo com as portas, ou a entrada aberta. E elas entram lá desesperadas, roubaram o nosso mestre. Que aparece um anjo. Por que procuram Jesus entre os mortos? Ele já ressuscitou. Agora volte, vão levar para os discípulos. E para Pedro, ele especifica o nome de Pedro. E fala também para Pedro que ele já ressuscitou.
Mas Pedro e João saem correndo e chegam lá. O túmulo está vazio. Jesus ressuscita no terceiro dia. Preste atenção comigo agora. Pedro, o grande líder, o grande pastor, está frustrado agora, porque ele negou Jesus. Ele tinha abandonado por um momento a sua fé. Aleluias. Quantas vezes nós pecamos, meus irmãos? Ninguém é perfeito, irmão João. Ninguém é perfeito, igreja. Nós pecamos todos os dias. E a frustração vem porque através do pecado vem um jugo sobre nós. O pecado pesa. Nós entristecemos, choramos. Pedro estava nessa situação. E nesse momento de frustração, Pedro olha e fala para os discípulos: eu vou voltar a pescar. Eu vou voltar para o mar. Jesus morreu. E eu vou voltar para a minha velha vida. Olha só o poder que Pedro tinha, de influenciador. Os discípulos, nós vamos juntos. Líder, não caia. Líder, não desista. Obreiros, não desistam. Porque você nem sabe, mas vocês estão influenciando bastante gente. E se talvez vocês pararem, muitos pararão também. Muitos abandonarão. Não desista. Pedro estava voltando à velha vida. Pedro estava voltando a pescar. E lá vai Pedro com os discípulos. Agora estão no meio do mar, meus irmãos. Estão lançando rede. Passaram a noite toda pescando, não pegaram nada. Se repetiu novamente o que tinha acontecido lá no começo. Aproximadamente 3 anos e meio. E aparece um homem na beira do mar e fala: ei, vocês têm alimento aí? E um deles fala: nós lançamos rede, nada pegamos, não temos nada aqui conosco. Jesus olha: então lança a rede do outro lado. E eles lançaram a rede e pescaram os peixes, aleluias. E pegaram. Eu imagino João dizendo: ele mandou nós lançar a rede para o outro lado. E aí, Pedro, é Jesus. Jesus veio ao nosso encontro, é Ele está na beira do mar nos esperando. Pedro chega, desembarca. Quando eles chegam perto de Jesus, prestou atenção quando eu falei de fogo? Pedro traiu Jesus ao lado de uma fogueira. Agora Jesus está esperando Pedro com o fogo aceso. Aleluia. Jesus acendeu a fogueira para esperar Pedro. Aleluia. Para Pedro lembrar que aonde o inimigo envergonhou ele, era onde Jesus ia perdoar os seus pecados, ia levantar Pedro. Aí nós chegamos aonde lemos em João 21, onde Jesus fala para Pedro: Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Observe comigo, Pedro negou 3 vezes. Sim, mestre, eu te amo. Jesus volta a dizer: Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Sim, mestre, eu te disse, eu te amo. Pela 3ª vez Jesus fala para Pedro: Pedro, filho de Jonas, tu me amas? A Bíblia diz que Pedro se entristeceu. Onde lemos? E
e ficou triste. E falou: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aleluia. E Jesus falou: apacenta as minhas ovelhas. Glória. Observe comigo, Pedro nega 3 vezes. E Jesus pede 3 vezes para Pedro se ele ama. Imagine, Jesus perdoa Pedro e já dá ministério. Jesus perdoa Pedro e dá as ovelhas nas mãos de Pedro, dá o rebanho. Glória. Chama ele como um grande líder, aleluia. Aleluia. Da mesma forma que Jesus perdoou Pedro, Jesus vai perdoar você nessa noite. Glória. Aleluia. Preste atenção nesse povo, pode ficar sentado, já vou terminar. Glória a Deus, aleluia. Feche os teus olhos nessa noite, aleluia. Jesus está te perdoando nessa noite, meu irmão. Coloque a mão no seu coração, Jesus fala contigo nessa noite. Aleluia. Jesus te perdoa e te dá ministério. Não importa quantas vezes você caiu, quantas vezes você pecou, Jesus hoje manda você se levantar, se posicionar, aleluia, e para se cumprir a promessa na sua vida. Se coloque de pé nessa noite. O mesmo Pedro que nega Jesus é o mesmo Pedro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que cura o aleijado e manda levantar. Aleluia. A primeira pregação desse homem que pegou, que falhou, que caiu, negou Jesus, ele tinha voltado para o mar, meus irmãos. A primeira pregação de Pedro ganha 3.000 almas. Aleluia. Você não entendeu? O mesmo Pedro que traiu Jesus, o mesmo Pedro que pegou, o mesmo Pedro que desanimou, abandonou, aleluia, voltou para a pesca, é o mesmo Pedro que na primeira pregação ele ganha 3.000 almas, na segunda ele ganha 5. A promessa se cumpre na vida deste homem. Glória. A promessa se cumpre na vida de Pedro. Deus. Glória. E eu quero que você grave na sua mente: Deus, ele não desiste de você. Deus, ele não esqueceu da promessa da sua vida. Deus ainda conta contigo na caminhada. Deus ainda conta contigo nesses últimos dias. Deus ainda quer te levantar. Deus ainda quer te usar. Deus ainda quer te levantar na terra. Glória. Mas depende de você, meu irmão. Quem quer oração, dê um passo à frente.